Em 1926, 4 vagões e uma locomotiva foram pegas de assalto em Jaboatão, hoje conhecido como Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Liderados por Cleto Campelo, alguns trabalhadores da ferrovia e também militares que o acompanhavam, seguiram. Eles tinham a intenção de chegar ao sertão. Fizeram uma parada em Tapera, fizeram uma parada em Vitória de Santo Antão e pararam onde nós estamos, em Gravatá, município que fica no agreste pernambucano. Chegaram até aqui. Cleto Campelo, Vila. Quem foi Cleto Campelo? E por que ele tomou de assalto esses vagões? E ele trouxe pessoas também para Gravatá. Qual a intenção de Cleto Campelo? Vamos descobrir? Vamos descobrir através de uma história que eu vou contar para vocês. Vamos lá! Quem foi Cleto Campelo e o que ele estava fazendo em Gravatá? Cleto Campelo, eu sei que vocês já leram sobre esse assunto, ele fez parte do movimento tenentista no Brasil, um movimento da década de 20, um movimento que solicitava do governo de Arthur Bernardes, solicitava reformas, ele solicitava o voto secreto, o fim do voto de cabresto, daqueles coronéis que mandavam na política no Brasil, principalmente nos sertões, nos interiores do Brasil, os coronéis. Então, ele era contra aquela política. Ele era contra aquela política também do café com leite. Aquela política onde Minas Gerais e São Paulo escolhia seus presidentes. Contra isso, a favor do ensino público, o ensino público primário, a favor das eleições diretas, a favor do voto feminino e contra a corrupção. Eles protestavam contra Arthur Bernardes. No Rio de Janeiro, vocês devem ter lembrança do movimento dos 18 do Forte, em 1922. E também em São Paulo, em 1924. Eram tenentistas, eram tenentes, mas nem todos eram tenentes. Tinham capitães também. Chegou até ter um marechal. Foi o que fez o movimento em São Paulo. E, por ideologia, Cleto Campelo vem fazer o movimento em seu estado, em Pernambuco. Ele nasceu na cidade do Recife em 1898. Ele foi exilado. Ele foi morar, ele foi viver na Argentina, onde conheceu outros revolucionários na Argentina. E conseguiu chegar em um navio, ele consegue chegar em Recife como folguista. Ele trabalhava na caldeira do navio e ele consegue chegar em Recife. E em Recife ele resolve juntar um grupo de pessoas, não só militares, mas civis também, que pudessem o acompanhar. E esses civis, ele começava a embarcar nesse trem que ele tomou de assalto na cidade do Jaboatão e fez algumas paradas. A intenção era chegar ao sertão. A intenção era chegar na cidade de Buíque, no sertão de Pernambuco. Fez uma parada em Tapera, que nós conhecemos hoje como a cidade do Moreno, fez uma parada em Vitória de Santo Antão e fez uma outra em Gravatá. Em Gravatá, ele vai tomar de assalto a cadeia pública, e aqui libertar os presos que se encontravam. Na cadeia pública de Gravatá, ele liberta presos.
2 não quiseram sair e disseram que preferiam pagar a sua pena, né, na cadeia. Outros 2 que aqui estavam seguiam com ele. Mas um episódio vai acontecer. No momento que ele está saindo do local, ele é alvejado no peito por um próprio do grupo que ele estava juntando para chegar até o sertão. Não se sabe ao certo por que ele invadiu a cadeia. Se ele estava buscando presos para o acompanhar ou se veio em busca de armas. Realmente não se sabe ao certo a razão da invasão. Mas o que nós sabemos é que Cleto Campelo, com sua ideologia, com a ideia de mudanças no Brasil, era jovem, né? Ele morreu aqui com 27 anos de idade. Ele tombou na frente desse local. Hoje é um museu, é um espaço preservado, onde tem guias que contam maravilhosamente a história do movimento tenentista, que aqui em Pernambuco, na cidade de Gravatá, a 80 quilômetros do Recife, esse fato aconteceu. A ideia de Cleto Campelo era chegar e se juntar à coluna Prestes, que estava passando em 1926 em Pernambuco, estava no sertão de Pernambuco. Então, quando toma de assalto o trem, era arregimentar um grupo de pessoas e levá-los juntos com as armas, mas eu confesso a vocês, eram poucas armas e outra coisa, homens despreparados. Mas a ideia era levar e se juntar à coluna Prestes. E a coluna formada por Cleto Campelo, ela entra na história com o nome de coluna Cleto Campelo, mas é uma coluna que vai se dissolver na cidade de Gravatá, porque ele foi morto aqui em fevereiro de 1926. Só para lembrar vocês, a coluna Prestes, ela vai se formar a partir do Manifesto Tenentista de 1924, lá na cidade de São Paulo, quando Arthur Bernardes manda abafar o movimento, né? Envia tropas para abafar o movimento. Mas tem Carlos Prestes, que sai do Rio Grande do Sul e vai se encontrar com a liderança de São Paulo em Foz do Iguaçu. E a ideia seria entrar pelo Brasil e ensinar o brasileiro a votar e lutar contra a corrupção. Esses eram os ideais dos tenentistas. Bem, mas é um fato que acontece em Pernambuco e é muito importante, principalmente os jovens estudantes em Pernambuco, conheçam a história do movimento tenentista que aqui também ocorreu. Movimento tenentista Cleto Campelo, na cidade de Gravatá, no Agreste Pernambuco, no Planalto da Borborema.